Jó experimentou um período de provações terríveis que o deixou destituído de tudo que possuía, mergulhando-o num sofrimento quase insuportável. Essa adversidade deixou-o amargurado, ansioso e temeroso, sentindo-se profundamente injustiçado. Nesse ponto, Jó expressou o desejo de confrontar Deus, desafiando a justiça de suas aflições. É neste contexto de desespero e angústia que Deus intervém na história. Jó pede para que Deus fale com ele em diversas ocasiões e, finalmente, seu desejo é atendido. No capítulo 38 do livro de Jó, versículos 4 a 7, Deus questiona Jó sobre sua presença no momento da criação dos alicerces da terra, desafiando-o a demonstrar seu conhecimento e compreensão. Deus revela que durante a criação da terra, as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus se alegraram. A partir disso, entendemos que os seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, foram testemunhas da criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria divina envolvidos neste processo majestoso. É interessante notar que a Bíblia raramente menciona os anjos que caíram. Isso ocorre porque a grande maioria dos anjos celestiais nunca abandonou a graça divina e permaneceu fiel ao lado da luz. No entanto, alguns escolheram um caminho diferente, optando por seguir um caminho de rebelião e desobediência. Esses anjos caídos não mantiveram sua posição original nem cumpriram o propósito para o qual foram criados. Os anjos foram criados para habitar o céu com Deus, adorando-o e obedecendo às suas ordens. Os seres humanos, por outro lado, foram criados para glorificar a Deus na terra, e não nos domínios celestiais reservados para os anjos. No entanto, esses anjos rebeldes optaram por abandonar sua posição original nos céus, rejeitando o plano divino para suas vidas e exercendo o livre arbítrio concedido a eles. Na Bíblia, eles são referidos como anjos caídos, porque escolheram abandonar o reino celestial. De acordo com as Escrituras, o destino final desses anjos caídos é descrito de forma aterradora. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, é afirmado que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os para os abismos da escuridão, onde estão reservados para o julgamento. O líder desses anjos, conhecido como Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, conspirou contra Deus, seu Criador. Ele, juntamente com os anjos que o seguiram, foi derrotado e expulso do céu. Após deixarem o céu, os anjos caídos enfrentam consequências terríveis. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus afirmou que eles serão condenados ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso indica que o fogo eterno não foi preparado apenas para uma única pessoa, embora indivíduos como Judas, sem dúvida, também enfrentarão tal destino. No final das contas, Satanás e os anjos caídos são os destinatários designados do inferno. O inferno foi criado como uma punição final para os líderes da grande rebelião celestial. No entanto, Deus permite que outras pessoas nas nações que ele julga também entrem no inferno, devido à escolha do livre-arbítrio e à responsabilidade concedida por Deus ao homem para escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. No final de todas as coisas, Satanás e os anjos caídos, que representam 1/3 dos que se rebelaram com ele, enfrentarão o destino do inferno. Deus exercerá sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás, juntamente com os anjos caídos, não escapará impune. Embora seja um conceito difícil de compreender, a existência dos anjos caídos é evidenciada na narrativa bíblica. Embora gostaríamos de acreditar que os anjos são imunes à queda, a narrativa bíblica prova o contrário. Os anjos caídos são identificados como 1/3 das hostes angelicais que seguiram Satanás na grande rebelião, na tentativa de derrubar Deus e tomar o controle dos céus. No entanto, essa tentativa resultou num fracasso colossal, e Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos estão agora no inferno, enquanto outros permanecem na terra, seguindo caminhos distintos. Na narrativa de Gênesis, encontramos a descrição de uma união entre anjos caídos e mulheres humanas, resultando no nascimento de seres gigantes conhecidos como Nefilins. Os versículos 1 a 4 mencionam que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e decidiram se casar com elas.
Essa união entre seres espirituais e humanos foi uma tentativa de corromper a humanidade e impedir a vinda do Messias prometido. A identidade dos filhos de Deus tem sido objeto de diferentes interpretações. Segundo a visão tradicional, eles eram anjos caídos, ou seja, seres angelicais que se rebelaram contra Deus. Essa interpretação é fundamentada em outras passagens bíblicas que usam a expressão filhos de Deus para se referir a anjos, como em Jó. Além disso, o verso 7 do capítulo 38 de Jó menciona os filhos de Deus exultando juntos, sugerindo que eles são seres espirituais. A interpretação que reforça a ideia de que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 são anjos caídos é apoiada pelo contraste estabelecido no texto entre os filhos de Deus e os homens. Enquanto homens se refere à humanidade em geral, os filhos de Deus são descritos como seres não humanos. Nessa perspectiva, os filhos de Deus seriam anjos caídos que se envolveram com mulheres humanas, resultando no nascimento dos Nefilins. É importante destacar que essa interpretação tem suas raízes em crenças presentes no judaísmo e na igreja primitiva. No entanto, também existem outras perspectivas que consideram os filhos de Deus como governantes humanos poderosos ou descendentes piedosos. Em última análise, a identidade precisa dos filhos de Deus em Gênesis 6 continua sendo um assunto debatido, e não há um consenso absoluto sobre o tema. O contexto sugere que os Nefilins eram o fruto da união entre seres espirituais e humanos. Em Gênesis 6:4, eles são descritos como valentes varões de renome, os homens famosos da antiguidade. No entanto, o texto não oferece uma explicação clara sobre a origem desses Nefilins. Eles estavam presentes na terra naqueles dias, e também posteriormente, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. No entanto, não fica claro como esses homens famosos da antiguidade surgiram, se não foram resultado dos casamentos entre seres espirituais e humanos. Uma possível interpretação é encontrada na Epístola de Judas, no versículo 6. Judas menciona anjos que não permaneceram em sua posição original, mas abandonaram sua morada adequada. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, parece que ele está falando dos anjos que deixaram o céu para viver na terra, conforme mencionado em Gênesis 6. Essa interpretação sugere que os casamentos entre seres espirituais, anjos caídos, e humanos resultaram nos Nefilins mencionados no texto de Gênesis. É importante destacar que essa interpretação é uma das várias possíveis, e existem diferentes perspectivas sobre a natureza dos filhos de Deus e a origem dos Nefilins. Esses argumentos sustentam a visão tradicional de que os filhos de Deus se envolveram com mulheres humanas e deram origem a Nefilins. Embora possa parecer estranho a ouvidos modernos, a Bíblia frequentemente apresenta eventos e conceitos surpreendentes. A verdade revelada é mais fascinante do que a ficção, e o mundo criado por Deus difere do que comumente acreditamos. Nessa perspectiva, os filhos de Deus podem ser entendidos como demônios ou anjos em rebelião contra Deus, ou até mesmo homens possuídos por demônios, enquanto as filhas dos homens seriam mulheres humanas. Judas 6 também fornece uma explicação sobre o destino desses anjos malignos. Além disso, 1 Pedro 3:19 nos informa que Jesus proclamou sua vitória sobre eles na cruz, durante a época em que Deus esperava pacientemente durante a construção da arca nos dias de Noé. Apenas algumas pessoas foram salvas das águas. Essas pessoas eram Noé, sua família e um total de 8 indivíduos. Eles foram preservados como remanescentes. Satanás é um ser antigo, dotado de poder espiritual genuíno, que ele utiliza para propósitos malévolos e egoístas. Sua hostilidade é direcionada especialmente a cristãos, buscando sua destruição. Portanto, é crucial lembrarmos 3 verdades fundamentais enquanto navegamos por essa realidade espiritual. É um erro grave comparar Deus e o diabo como opostos equivalentes. Tal raciocínio atribui a Satanás uma importância muito maior do que ele merece. A disparidade de poder entre Deus e Satanás é tão vasta quanto aquela entre um Criador infinito e sua criação. Embora Satanás possa ser astuto, ardiloso e poderoso em sua rebelião contra Deus, ele jamais poderá se igualar ao poder daquele que o criou. Em outras palavras, nenhum ser angelical, caído ou não, pode rivalizar com o poder e a força de Jesus.
Não devemos subestimar o poder de Satanás, pois isso seria um erro perigoso. Embora ele não seja mais forte do que Deus, ele é mais poderoso do que um ser humano individual. Ao longo dos milênios, Satanás tem tramado planos sórdidos e perversos. Ele é um mentiroso habilidoso e manipulador, possuindo um poder incomparável em relação a qualquer ser humano mortal. No entanto, apesar de termos que estar alertas em relação a Satanás, não precisamos temê-lo. É interessante observar que nem sequer conhecemos o seu verdadeiro nome, o que sugere ser intencional. Essa sutileza indica que ele não representa uma ameaça tão grande para Deus, a ponto de ser necessário nos alertar sobre o seu nome desde o início. A derrota de Satanás foi anunciada desde o início. Podemos encontrar a resolução já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mesmo depois de a serpente ter levado Adão e Eva ao pecado, Deus proclamou a derrota dela. Ele anunciou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi cumprida por meio do sacrifício de Jesus na cruz, o qual pagou o preço pelos nossos pecados e derrotou Satanás. Como cristãos, precisamos lembrar que Satanás está condenado. Jesus já venceu a batalha e nós compartilhamos dessa vitória. Portanto, mesmo que o diabo tente nos levar à derrota e à desesperança, podemos descansar na certeza de que a vitória final é de Jesus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, amor e vitória sobre o mal. Embora a existência do mal seja um aspecto real da nossa vida, Deus já venceu o mal através do sacrifício de Jesus. Portanto, embora estejamos sujeitos às tentações e ataques de Satanás, podemos nos agarrar à verdade do Evangelho, que nos garante vitória através de Jesus,